Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Caso clínico 7, questão 21-25, uma paciente feminina, 36 anos, sem comorbidade, apresentou um episódio de dor abdominal inespecífico, histórico de trombose negativo, sem doença venosa periférica. Exame de urina sem alteração, realizou uma tomografia com contraste que mostrou a imagem abaixo. Pode seguir. Qual o achado do exame? Um trombo em veia cava, uma estenose de artéria renal direita ou uma compressão da veia renal esquerda? Uma paciente oligossintomática, né, onde a gente consegue ver na tomo, bem ali, a síndrome de Nutcracker, né, compressão da veia renal esquerda. Pode ir. No ultrassom vascular com Doppler, foi confirmados os achados da tomografia e identificado vasos dilatados periuterinos. Qual o diagnóstico sindrômico? Então, hoje, isso daí era chamado de congestão venosa pélvica, né? Hoje, atualmente, a Sociedade Americana coloca como desordem venosa pélvica, né? Mas nas questões aqui você vê que não são conflitantes, né? Você pode escolher uma ou outra, né? Não tem nada a ver com essas outras três opções aí. E o provável diagnóstico etiológico, né, é a compressão da veia, que é a síndrome de quebra-nozes com varizes pélvicos. Por que não é fenômeno de Nutcracker? Porque o fenômeno do Nutcracker é um achado de exame, paciente completamente assintomática. Essa paciente teve um episódio de dor, né, e tem varizes pélvicas, então a gente pode colocar como síndrome de Nutcracker. No livro, né, ele fala que um ângulo ortomesentérico inferior a 35 já é suficiente para definir o diagnóstico, né? Do ponto de vista prático, não é tão fácil assim olhar a tomo, ver esse ângulo e falar que tem o diagnóstico ou não. A gente fica com bastante dúvida. Geralmente, nas questões, vai estar bem presente essa compressão, bem fácil de ser identificada na prova, tá? Ou completamente ausente, você vai conseguir ver a veia renal por inteiro nos exames de imagem. Aqui eu sempre coloco essa reconstrução 3D para quem não está acostumado, para ver ali, ó, a compressão da veia renal entre a aorta e a mesentérica, e o fluxo todo descendo pela veia ovariana até as varizes pélvicas ali, tá bom? Pode ir o próximo. Então, caso clínico 7, o exame padrão ouro para o diagnóstico é cintilografia de perfusão, angiorressonância, arteriografia renal, ultrassom intravascular, mais flebografia com medida de pressão. Essa é o padrão ouro hoje. Fazer a flebografia, né? Pode ser utilizar ou não o IVUS e com medida de pressão. Pode pôr o próximo. Esse é o slide da nossa aula, né? Mostrando que no capítulo do Brito, ele coloca exatamente isso daí. O IVUS mais acurado para avaliar diâmetro e compressão, também pode avaliar a pressão, né? Flebografia, com imagem estática e dinâmica, e você vai ter a mensuração pressórica, que vai te ajudar a fechar o diagnóstico, tá? E qual a conduta mais adequada para uma paciente assintomática com a tomografia? Qual que é a conduta adequada? É o suporte clínico apenas, tá? Não se trata imagem, né? Você não vai tratar um Nutcracker só por ter identificado a imagem, tá? Suporte clínico, tá bom? Então aí, ó, tratamento, sintoma leve ou microhematúria, ou menor de 18 anos, conservador. De 2 anos, pelo menos, para menor que 18 anos, e pelo menos 6 meses para maior de 18 anos. Ganho de peso, né? Esperar a idade, que já a maioria melhora os sintomas. Se tiver sintoma importante, macrohematúria ou falha no tratamento conservador, aí sim o tratamento cirúrgico aberto ou endovascular. Caso clínico 8, tá? Questão de 26 a 29, um homem de 55 anos, sem antecedentes, apresenta uma dor excruciante do tórax, com irradiação para o dorso há 8 horas. As enzimas cardíacas e o eletrocardiograma estavam normais. Então foi realizado um angiotomo que mostrou a imagem abaixo, tá? Aqui um corte do angiotomo torácica, né? Um MPR, e depois aqui mostrando o corte da tronco celíaco e das renais. Pode ir o próximo. A pressão arterial na admissão é de 190 por 100, a creatinina estava em 3 e o restante dos exames adequados. Qual a conduta inicial está correta? Admissão e UTI, controle da PA com captopril sublingual. Admissão e UTI, controle da PA está certo, mas não com captopril sublingual, vai ser com medicamento endovenoso, tá? Bloqueador de beta-bloqueador.
Indicar cirurgia aberta imediatamente pelo risco de ruptura? Não, não é por isso que a gente vai operar aberto, né? Dissecção tipo A, né, seria cirurgia aberta. Doppler de artérias renais pode ser uma boa opção. Indicar cirurgia endovascular imediatamente com cobertura da subclave esquerda? Não, você pode até indicar cirurgia endovascular, né? Mas você tem que sempre tentar preservar a subclave esquerda, tá bom? Essa é uma conduta hoje que está muito definida, né? E é importante fazer o Doppler, né? Principalmente se você tem aquela imagem lá que parece que tem uma obstrução. Daí no Doppler foi identificada uma obstrução dinâmica da artéria renal esquerda. Lembra que a creatinina estava em 3, né? Então, qual que é o diagnóstico aí? Tipo A, tipo B, com ou sem isquemia, né? Então, tipo B, com isquemia de órgão-alvo, porque estava com alteração de fluxo para o rim, com aumento de creatinina, você tem que indicar um tratamento, tá? É uma dissecção tipo B complicada, tá? Então, aqui, ó, tipo A e tipo B, né? E no DBAIC seria tipo 3, tá bom? Então, aí mostrando a reconstrução, mostrando a dissecção, né? A luz verdadeira, a falsa luz, mostrando aí quase a exclusão do rim, né? Pode ir o próximo. Qual o tratamento após a estabilização que deve ser empregado? Trocar o arco aórtico com prótese de Dacron? Não, essa é do tipo A, tá? Correção endovascular da aorta torácica proximal com revascularização da subclave esquerda e implante de stent de metal não revestido na aorta tóraco-abdominal, a técnica de Petitcot, essa é a melhor opção, tá? Correção endovascular da aorta torácica proximal cobrindo a subclave esquerda pode ser realizada, mas não é a melhor opção, né? Melhor você revascularizar a subclave. Ou correção da aorta torácica associada à correção endovascular da transição tóraco-abdominal com endoprótese ramificada é muita coisa para você querer tratar aí com endoprótese ramificada nesse momento. O conceito é fechar a entrada proximal e dar chance da aorta estabilizar. Se você não tem esse stent de metal não revestido, que é um stent específico, né, você pode estar autorizado só a fazer a cobertura proximal e esperar que geralmente despressuriza a falsa luz e volta a perfundir as viscerais no membro inferior. Aqui um AIVOS mostrando, né, essa déficit de pressão e depois a colocação do stent, a gente vendo que a aorta fica totalmente aberta. Pode ir ao próximo? Então foi feito um carotídeo subclávio e aí coberto a entrada proximal e depois um stent revestido e com expansão completa da luz verdadeira em resolução do quadro isquêmico, tá? Um próximo caso, um caso clínico 9, uma mulher de 57 anos com histórico de dor abdominal recorrente, com várias visitas ao pronto-socorro. Ela relata uma perda de peso e uma dor lombar eventual. Tem hipertensão e estabagismo. Alteração nos exames laboratoriais, ela tem um VHS aumentado. Foi realizada a angiotomografia de abdômen, tórax, e mostrou uma dilatação da aorta abdominal de 4,2 centímetros, com espessamento parietal e retroperitoneal. Vocês conseguem ver bem ali um borramento todo em volta da aorta, né, circunferencial, né, e na bifurcação aórtica também. É um neurisma pequeno de 4,2, pode ir o próximo, mas é em mulher, né? Então, qual que é o diagnóstico mais provável? Uma ruptura de aorta, uma aortite sifilítica, um aneurisma inflamatório ou uma arterite de Takayasu, né? O mais provável é o aneurisma inflamatório, tá? E nesse caso a gente optou pela correção endovascular. Pode ir o próximo? Assinale a afirmação errada. Tomografia sugestiva de aneurisma inflamatório se contrastação das 3 camadas do aneurisma, luz aórtica contrastada, o trombo não opacificado e a parede aórtica espessada envolvida por processo inflamatório impregnado de contraste, tá? Tá exatamente assim no Brito. Essa questão tá certa, tá? O espessamento envolve as paredes anteriores e laterais, enquanto a parede posterior é poupada, né? Essa é uma opção. A ressecção cirúrgica fica muito dificultada pela extensa reação fibrosa e inflamatória, facilitando a ocorrência de lesões em outras estruturas também englobadas e com difícil identificação? Perfeito, né? Fazer uma cirurgia de aneurisma inflamatório, realmente a chance de lesão de veia renal, lesão de cava, lesão de lombares é muito grande. O tratamento cirúrgico convencional ou endovascular não resolve a fibrose retroperitoneal, tá? Errado isso daí, tá? Então, o tratamento cirúrgico geralmente resolve todo o quadro fibrose retroperitoneal, tanto aberto quanto endovascular.